Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui nós conhecemos as pesquisas e os avanços científicos do Brasil e do mundo. E hoje vamos conversar sobre produção e redação científicas e também sobre a qualidade da pesquisa no Brasil. Nosso convidado é o professor Gilson Volpato, da Unesp em Botucatu. Ele atua na área de metodologia, redação e publicação científica há mais de 20 anos e publicou 9 livros sobre o tema. Professor, quando falamos de pesquisa científica, como que o Brasil entra nesse cenário da pesquisa? O Brasil está numa fase embrionária ainda, mas tentando pegar o caminho certo, né? O Brasil ficou muito tempo fechado em várias áreas, não todas, fechada num foco muito restrito aqui dentro, e no final da década de 90 o Brasil começou a ter que encarar uma ciência internacional. Então, áreas que não faziam ciência internacional começaram a ter que fazer. E isso, lógico, que trouxe alguns problemas, algumas mudanças de conceito, né? Então o Brasil está nessa fase tentando aprender como é que vai pegar esse bonde. Como que ele faz pesquisa científica, seria isso? Não como ele faz, mas o que é uma pesquisa científica de maior impacto, de melhor qualidade, né? Então existe uma preocupação nesse sentido. Agora é lógico que algumas áreas fazem coisas já tradicionalmente de nível internacional, mas não todas as áreas. Quando a gente fala na pesquisa científica, a grande importância, dos pontos importantes é a questão de produzir e de publicar essa pesquisa para que ela tenha um alcance na comunidade. Como que a gente pode definir, para quem não entende, o impacto dessa produção científica? Na verdade, você tem que considerar dois cenários. Tem o cenário da academia, que são os cientistas, e o cenário fora da academia. Vou falar primeiro do cenário da academia, né? Você publica o seu trabalho, é um processo, digo assim, natural do cientista. Tá? O cientista é aquele indivíduo que ele tem perguntas, faz uma pesquisa e encontra uma resposta. Quando ele encontra a resposta, ele quer divulgar. E primeiro ele divulga para os seus pares, que são os cientistas que fazem a mesma coisa que ele, ou cientistas de áreas próximas, né? E ele quer que essas pessoas leiam o seu trabalho. E vai ficar muito contente se elas aceitarem o seu trabalho. E a publicação entra como o veículo pelo qual eles conseguem conversar com os indivíduos da sua comunidade. É aí que entra a publicação, né? E esse é o ponto. Não basta você fazer uma pesquisa, tem que saber comunicá-la. E esse é o grande problema que o Brasil vive hoje. E essa comunicação, professor, dentro da academia, ela tem uma determinada linguagem. Mas se a gente for para outra esfera, que é a questão da comunidade, exige uma outra habilidade no momento de publicar essa pesquisa, seria isso? Dentro da academia, porém, dentro da sua especialidade, tem uma linguagem. Quando você conversa com cientistas de áreas muito distantes, tá? Então tem que ser uma outra linguagem. Para ler um trabalho de física, eu sou biólogo, para ler um trabalho de física, eu prefiro ler numa linguagem mais simples e não nas revistas técnicas de física. Pensando na questão da publicação dentro, né, da academia mesmo, o senhor tinha citado anteriormente para mim uma pesquisa que aponta que o Brasil ele está em 15º lugar em produção e em 20º em citações. Né? Explica para a gente o que seria essa diferenciação entre produção e citação. Tá, produção é o seguinte, quantos trabalhos eu publico? Então, em 2011, o Brasil estava em 15º em termos de número de artigos publicados, né? Só que se esse artigo não é usado, e o uso na academia você vê pelas citações, isso não significa nada, né? Esse trabalho não significa nada. Então, veja, em termos de citações, quanto o mundo está citando o nosso trabalho, nós mesmos, né? O Brasil ficava em 20º lugar. Mas até aí são medidas pontuais. A medida importante é mostrar a eficiência do Brasil. Quantas citações ele promove, tá? Em função do quanto ele produz. O ideal é que ele produza pouco e seja muito citado. Esse é o ideal, mostra a eficiência. O que fazer para reverter esse quadro, professor, esse índice? Dinheiro não é tanto problema, pelo menos na maioria das áreas. O Brasil tem investido, né? E o que me preocupa é exatamente isso. Ele investe dinheiro e aquilo não vira. Ele investe e aquilo não vira, porque pesquisa é caro, né? Agora, um dos pontos é que a pesquisa que nós fazemos é equivocada. Ela é localizada. Atualmente, a ciência ela estuda casos pontuais para estabelecer leis gerais, regras gerais.
A partir do momento que você tem as regras gerais, você usa e explica e resolve problemas pontuais. Então é um vai e vem, entende? Só que as pessoas ficam estudando casos pontuais e morrendo com os casos pontuais. É restrito a uma metodologia de estudo de caso? Não só estudo de caso. Pesquisas que tentam generalizar, mas na hora de concluir não generalizam, né? Elas fazem uma coisa muito restrita. Às vezes generalizam um pouco mais do que o estudo de caso, mas é uma coisinha que não sai daqui. Olha, essa espécie é brasileira, ou isso aqui é do Brasil. Até atinge um pouco mais, mas ainda muito restrito. Professor, a gente falou um pouco dos índices da pesquisa no Brasil e apontamos que o grande problema está na qualidade dessa pesquisa e, consequentemente, na formação desse cientista, desse pesquisador. Como que a gente pode solucionar essa equação da qualidade da pesquisa e da formação do pesquisador? Você não vai ter cientistas de bom nível se você não tiver pessoas que chegam para a universidade, pessoas de bom nível. Então, veja, sem resolver problema da educação do nível médio e nível fundamental, não vai ter jeito. Isso, tá? Mas, lógico, sempre alguns passam em tudo isso, né? O pessoal mais privilegiado acaba indo para frente. Na universidade, nós temos um problema sério. O ensino universitário no Brasil, na sua maioria, não visa formar cientista. Ele visa formar pessoas que repetem, que fazem, né, rotinas, mas não pessoas inovadoras, pessoas empreendedoras, pessoas críticas. Isso não forma. Na graduação, tá? Estamos formando técnicos especializados. É um começo? É um começo, ótimo. Eu tenho junto com a Unesp um programa que começa esse ano de uma plataforma para formar cientistas de visão ampla. Isso até o final do ano deve estar saindo. Qual que é a importância, né? Por que o mundo vai se interessar por uma determinada pesquisa? Olha, você faz ciência para resolver problemas importantes. Você não pode fazer ciência só para resolver problemas imediatos ou a médio prazo, que nem hoje existe o clima aqui. O clima é esse. Tem que achar uma importância prática, senão é ruim. Não. Quando o raio laser foi descoberto, em 1960, tá? Teve gente que perguntou assim, acharam uma solução, mas não sabe qual é o problema. Ou seja, é uma pesquisa que hoje nós sabemos para que serve o raio laser. Tem questões que serão fundamentais daqui a 30 anos, mas que se não começar hoje, não resolve. Essas pesquisas, elas não têm uma aplicação imediata hoje. A genética tem tantos exemplos, né? Então nós temos que pensar, temos que resolver problemas imediatos, problemas que resolvam problemas gerais do globo, quanto problemas específicos do Brasil. Mas quando você resolve um problema específico do Brasil, você resolve algum problema geral também. E problemas que você faz por curiosidade, gosta, e que lá na frente podem resolver muitos problemas.